se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Saci das Três Águas. Era uma tarde de céu avermelhado quando Júlia e Rafael decidiram explorar a trilha das Três Águas, em Piumhi. A lenda do Saci era conhecida por ali, mas ninguém levava muito a sério. O vento assobiava entre as árvores, enquanto as folhas dançavam de forma quase mágica. Os dois irmãos seguiam cautelosamente o caminho, ouvindo o som distante de águas correntes. A cada passo, o silêncio da mata era interrompido por estalos de galhos e risos nervosos. Júlia, sempre mais curiosa, se agachava para observar pegadas na terra úmida. Isso aqui é recente, disse ela, apontando para uma marca de um único pé. Será que é o Saci? Rafael riu, mas uma onda de inquietação percorreu seu corpo. Histórias sobre o Saci das Três Águas diziam que ele protegia o rio e seus mistérios, assustando quem ousasse chegar muito perto. De repente, um redemoinho de vento ergueu poeira e folhas ao redor deles. O assobio aumentou, e Júlia segurou o braço do irmão, seus olhos arregalados. Foi quando avistaram, ao longe, uma figura pequena e ágil, pulando em uma perna só. O coração de Rafael disparou. Vamos voltar! Ele exclamou. Mas Júlia, fascinada, deu um passo à frente. O vento parecia guiá-los até a margem do rio. Quando chegaram ao curso d'água, o som do redemoinho cessou, e a figura desapareceu. Mas o rastro de um único pé ficou marcado na areia, deixando claro que a lenda não era apenas uma história. No dia seguinte, Júlia e Rafael não conseguiam parar de pensar no que haviam visto. Apesar do medo, a curiosidade era maior. Decidiram voltar à trilha, dessa vez com o objetivo, descobrir mais sobre o Saci e sua conexão com as Três Águas. Ao chegarem ao local, o cenário parecia diferente. A mata estava mais fechada, e o som do rio era mais intenso, quase como se as águas estivessem se comunicando. Júlia encontrou uma pequena roda de folhas secas formando um círculo perfeito. Parece que ele quer nos desafiar, disse Júlia, observando o redemoinho que começava a se formar. Antes que Rafael pudesse responder, uma voz fina e firme ecoou pela mata. Quem invade o meu território deve provar seu valor. Um redemoinho surgiu com força, erguendo folhas e poeira ao redor deles. No centro, a figura do Saci apareceu, segurando seu inseparável cachimbo e usando um gorro vermelho brilhante. Sua expressão era enigmática, os olhos brilhando como brasas. Vocês acham que podem cruzar meu rio sem pagar o preço? Perguntou o Saci, rindo de forma travessa. Júlia, determinada, respondeu, não queremos invadir, apenas entender. O que precisamos fazer? O Saci apontou para uma árvore caída que bloqueava o caminho do rio. Se conseguirem limpar a passagem antes do pôr do sol, talvez eu os deixe passar. Mas cuidado com as surpresas. Com a missão imposta, Júlia e Rafael começaram a mover galhos e pedras que bloqueavam o curso do rio. O trabalho era árduo, mas os irmãos não desistiam. Enquanto isso, o Saci observava de longe, assobiando melodias que pareciam encantadas. De repente, o som do rio mudou. Uma risada ecoou, e as águas começaram a borbulhar. Rafael percebeu que algo estranho estava acontecendo. Júlia, olha ali! Ele apontou para uma sombra que se movia sob a água. Júlia se aproximou cautelosamente e viu uma figura translúcida. Era como se o rio tivesse vida própria. É o espírito das Três Águas, disse o Saci, surgindo do nada. Ele protege este lugar comigo. Vocês devem conquistar sua confiança. As águas começaram a formar figuras, mostrando cenas antigas de pessoas desrespeitando a natureza. Júlia compreendeu que não se tratava apenas de limpar o rio, mas de respeitar o que ele representava. Prometemos cuidar deste lugar, disse ela, erguendo a voz. Não estamos aqui para destruir, mas para aprender. O espírito das águas pareceu aceitar, e o fluxo voltou ao normal. O Saci observou, balançando a cabeça em aprovação. Com o trabalho concluído e o espírito das águas em paz, o Saci finalmente se aproximou. Ele tirou o gorro e revelou um semblante sério. Vocês passaram no teste, mas lembrem-se, não basta prometer, é preciso agir. Rafael,
emocionado, perguntou: por que você protege este lugar? O Saci olhou para o horizonte, onde o rio encontrava o céu. Este rio é a vida deste povoado. Sem ele, nada cresce, nada vive. Há muito tempo, prometi que o guardaria, e continuo cumprindo minha promessa. Júlia sentiu um peso em suas palavras. O Saci não era apenas uma figura folclórica, ele representava a luta por preservar o que é importante. Vocês têm um potencial raro, disse o Saci. Usem isso para proteger, não para destruir. Antes de partirem, o Saci entregou a Júlia uma pequena semente. Plante isso perto do rio. Será um símbolo do compromisso de vocês. Os irmãos seguiram suas instruções, plantando a semente na margem. O Saci observou de longe, desaparecendo em um redemoinho assim que o trabalho foi concluído. Quando voltaram para casa, Júlia e Rafael compartilharam sua experiência, mas poucos acreditaram. Mesmo assim, eles sabiam que haviam vivido algo extraordinário. Meses depois, a semente germinou, dando origem a uma árvore frondosa que se tornou símbolo da preservação do rio. Júlia e Rafael continuaram cuidando do lugar, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. E, vez ou outra, o vento trazia um assobio conhecido, como se o Saci estivesse por perto, protegendo o legado das três águas.